E aí galera, beleza? Trouxe para vocês hoje uma questão famosa do Enem 2016, que é a do sorvete elétrico, certo? Então um aluno ele monta um sorvete, né? Ele monta uma associação de resistores na forma de um sorvete. E o Enem, depois de um texto muito enorme que você pode acompanhar aí na descrição, ele pede, ao estabelecer a razão RAB por RBC, qual resultado o estudante obteve. Então o que nós vamos fazer nessa aula? Nós vamos redesenhar esse circuito de modo a encontrar a resistência equivalente no ponto AB, encontrar a resistência equivalente de BC e fazer a divisão um pelo outro e obter a resposta correta. Assim nós esperamos, certo? Então para isso, esse cara sai, esse cara aparece aqui em cima de mim. Oi, resistor, beleza? Então vem comigo, ó. Vou fazer a resistência equivalente dos pontos A e B. Para isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos redesenhar esse circuito. Redesenhar esse circuito não é tão difícil. Você vai chamar um ponto, vamos fazer mais aqui para baixo. Você vai chamar um ponto, chamá-lo de A. Você vai fazer outro ponto mais para frente, fazer aqui e chamá-lo de B. A. B. E agora você vai passear pelo circuito. Você gosta de passear? Então você vai passear pelo circuito. Para sair do ponto A e chegar no ponto B, você tem 3 caminhos possíveis. Você é Uber, tem 3 caminhos. O que vai em linha reta, o que vai por cima e o que dá mais volta e dá mais dinheiro, certo? Qual caminho você vai escolher? Pense nisso. Então, ó, entre os pontos A e B, você encontra um resistor de 20 kΩ. Então vamos lá. Entre os pontos A e B, estou andando, eu encontro um resistor de 20 kΩ. Eu não vou por unidade, mas a unidade está aqui, tudo bem? Para sair do ponto A e chegar no B, eu posso pelo caminho mais grosso aqui e encontro uma resistência de 5 kΩ. Então eu estou andando pelo ponto A, aí de repente eu mudo a minha trajetória e passo por um de 5 kΩ. E chego novamente aqui no ponto B. Lembra que aqui é ponto B, aqui também é ponto B, aqui é ponto A, aqui também é ponto A. Então esse cara é 5 kΩ. E agora, o terceiro caminho, eu estou aqui, eu passo por um de 10, eu continuo aqui pelo de 10 de novo e chego no ponto B. Então eu estou andando pelo ponto A, aí eu encontro um resistor de 10, aí eu encontro outro resistor de 10 e finalmente eu chego no ponto B, certo? 10 e 10. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar a resistência equivalente. Isso não é tão difícil quanto parece. Ó, concorda comigo que o mais fácil de começar são esses dois caras, porque eles estão em série. Quando eles estão em série, nós sabemos que nós devemos o quê? Nós devemos somar. Basta somar para encontrar a resistência equivalente dos dois, certo? Então vamos lá. Os dois resistores em série, eu vou somar, fazer aqui da cor preta. 10 mais 10 costuma dar 20, muito bem. Então, a resistência equivalente desses dois caras é igual a 20 kΩ. Tranquilo. Agora, o que eu vou ter? Eu vou ter essa associação aqui. Aqui eu tenho 20, e embaixo desse de 20 eu tenho outro de 20, certo? Eles estão em paralelo. Ah, e como que eu sei que tem um paralelo? Ué, chegou uma corrente aqui, essa corrente, uma parte foi para cima, uma parte foi para o meio, uma parte foi para baixo. Certo? Então, a corrente que passa pelo de 20 kΩ aqui não é a mesma que passa pelo 20 kΩ aqui. Logo, eles estão em paralelo. Diferente dos de 10 e 10, que é a mesma corrente que passa por eles. Certo? Gente, quando eu tenho dois resistores iguais, número igual, e eles se repetem no circuito, é muito fácil achar a resistência equivalente. Então vem comigo, ó. A resistência equivalente dessa parte é igual a... Eu copio o número 20 e divido por quanto eles são. Quanto eles são? 1, 2. Quanto eles são? 1, 2. Então eu divido por 2. E nós sabemos que 20 dividido por 2, isso costuma dar 10 kΩ. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então agora, ó, nós eliminamos esses dois, nós eliminamos esse terceiro cara, trocamos esses três pelo qual resistência? De 10 kΩ. Agora, o que eu vou fazer? Ué, agora meu circuito ficou bem simples. Eu tenho um resistor de 5 e eu tenho um resistor de 10 kΩ.
Eles estão em paralelo. Ah, e como que eu sei que estão em paralelo? Ué, a corrente que passa pelo de 5 é diferente da corrente que vai passar pelo resistor daqui, certo? E então, nosso terceiro e último passo é finalmente encontrar a resistência dos pontos AB. Então ela é a última, né? Então a resistência equivalente entre os pontos A e B é igual ao que? Se eles estão em paralelo, eu faço o produto pela soma. 5 vezes 10. 5 vezes 10. Produto dividido pela soma. 5 mais 10. 5 mais 10. Finalmente, podemos escrever aqui de azul bonito que a resistência equivalente entre os pontos A e B é igual a 50 dividido por 15. Não dá para simplificar, vai ficar assim mesmo, quilo-ohms. Lembrando que o exercício ele pede para a gente encontrar a resistência AB e dividir pela resistência BC. Então vem de novo comigo aqui. Agora, vamos separar aqui de verde. Agora, o que acontece? Eu vou redesenhar o circuito, só que em vez de chamar um ponto de A e B, eu vou chamar de B e C. Então, marca um ponto, vou chamar de C primeiro. C, marca um ponto, chama de B. Passei pelo circuito. Para sair do C e chegar no B, aqui eu passo pelo resistor de 10. Então, para sair do C e chegar no B, eu passo pelo de 10. Ah, mas não tem só esse caminho, tem outro. Qual que é o outro? O outro é aqui, ó. Eu saio daqui e encontro o de 10. Depois que eu encontrei o de 10, eu posso ou por aqui ou por aqui. Ah, então você está querendo dizer que esse cara e esse cara aqui estão em paralelo. E o resultado dele, do paralelo, está em série com esse. Vamos redesenhar? Então eu saí do C, passei por um de 10. Eu saí do C, passei por um de 10. Depois que eu passei por esse de 10, eu continuei andando e eu encontrei uma bifurcação. Uma parte que passa por cima e uma parte que passa por baixo. Certo? Essa bifurcação, aqui eu encontrei um de 5, aqui eu encontrei um de 20, claramente em paralelo, certo? E depois eu retornei para o ponto B. Tá? Vou dar uma volta aqui, não sei se vai ficar muito bonito. Eu voltei para o ponto B. Tranquilo? Então, qual é o esquema agora? O esquema, eu faço primeiro esses dois caras, acho o resultado deles, eles estão em paralelo. O resultado deles insere com esse. E finalmente em paralelo com esse. Tranquilo? Então vamos lá. Esses dois caras aqui de azul, vou fazer assim agora. Este e esse estão em paralelo. Então, eu sei que a resistência equivalente é igual a 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. Ah, por que eu não fiz aquele de somar e dividir por 2? Porque agora eles não são o mesmo número, tudo bem? São números diferentes. Então eu faço produto pela soma. Logo, 5 vezes 20 é 100, 5 mais 20 é 25. Isso aqui é uma conta bem fácil de fazer, que vai dar 4 kΩ. Beleza. Faço aqui, eu guardo aqui numa caixinha. Agora esses dois eu troquei por um de 4 kΩ. Esse resultado eu vou somar com o de 10, certo? Então eu vou somar o de 10 com o resultado daqui, vai ficar bem simples, né? Então agora eu vou chamar de R equivalente linha, eu vou somar 4 mais 10, isso vai dar 14 kΩ. Beleza. Agora eu troquei, vamos lá, não se perde. Troquei esse cara e esse cara por um resistor de 14 kΩ. Logo, eu tenho um caminho por cima que passa por um resistor de 14 kΩ e um caminho por baixo que passa por um resistor de 10 kΩ. Logo, eles estão em paralelo. Então, finalmente, eu tenho que a minha resistência equivalente entre os pontos C e B é igual a 14 vezes 10 por 14 mais 10. 14 vezes 10 por 14 mais 10. Logo, 14 vezes 10 costuma dar 140. 14 mais 10 costuma dar o quê? Costuma dar 24. Vamos deixar assim por enquanto, sem simplificar. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que ele pediu no enunciado. Calcule a razão entre esse resistor e esse resistor, certo?
Então eu venho aqui em cima para dar mais espaço, ele pede para nós determinarmos a razão entre a resistência AB dividido pela resistência equivalente CB. Isso vai dar o quê? Isso vai dar 50 dividido por 15, só que eu vou ter uma divisão por esses dois números. Mas a matemática diz assim, quando eu tenho fração de fração, pega a fração de baixo, inverte e multiplica pela de cima. Então, mantém a fração de cima, põe o sinal de multiplicação e pega, em vez de 140, 24, pega 24 por 140. Ou seja, ela é inversa, 24 por 140. Isso é uma matemática que nos diz, que nos manda fazer. Tudo bem? Agora um show de simplificação, certo? Corta esse zero, corta esse zero. 5 por 15, aqui vai dar 1, deixa eu fazer assim, ó. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 3, certo? 24 por 3, 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. Então, se eu simplificar 24 por 3, eu vou ter 8. 8, vamos lá. 8, aqui em cima, 8 por 14. Então, a minha resistência equivalente, deixa eu colocar aqui, a minha resistência equivalente entre AB e BC, está dando 8 por 14. Mas eu não tenho essa resposta, né? Deixa eu olhar, deixa eu confirmar aqui de novo. Não tenho 8 por 14. Eu tenho 14 por 81, 10 por 27, 4 sétimos. Então vamos lá. Então, a resposta que nós procuramos é o quê? Vem cá. Se eu dividir por 2, eu tenho 4. Se eu dividir por 2, eu tenho 7. Logo, a resposta é 4 sétimos quilo-ohms. E aí, gostou dessa questão? Meio chatinha de resolver, né? Não é difícil, mas ela é um pouquinho trabalhosa. Deixa aí nos comentários se você conseguiu fazer. Um abraço, até a próxima aula e tchau!